Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a prova de cirurgia do Revalida INEP. Como eu falei para vocês, hoje eu vou citar 20 CCQs, que são os conteúdos chaves de questão para que você acerte questões na sua prova de cirurgia daqui o quê? 10 dias mais ou menos. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso essa live para você. Para a gente começar, eu vou falar aqui sobre um tema que eu tenho 99,99999% de certeza que vai ter uma questão, pelo menos uma questão sobre esse tema vai ter. Vai sim. Nós vamos começar falando por trauma. Trauma é um assunto muito extenso. Se você ver, tem alguns locais que você vai ver videoaulas, tem tipo 5 videoaulas de 1 hora. Então não tem como eu falar tudo sobre trauma aqui. Mas na prova do Revalida tem sim. Sabe por quê? Porque todo ano cai praticamente a mesma coisa. E aqui não é nem um CCQ que a gente colocou porque é uma coisa mais básica, mas que você tem que saber. É o ABCDE do trauma. Não tem como você ir fazer sua prova lá semana que vem sem você saber o ABCDE na sua cabeça. Você tem que ter o ABCDE claro. E uma coisa importante é você ter uma noção do que você deve fazer em cada passo. Então vamos lá dar uma revisada nisso aqui? Então vai lá, chegou o meu paciente que foi traumatizado para mim. Meu Deus, o que eu faço? ABCDE. Não discute, tá bom? Vamos supor que um paciente bateu o dedão do pé. ABCDE, tá? Na prova do Revalida, o trauma sempre vai ser o ABCDE. Então muito cuidado com isso. Às vezes eles colocam um paciente ali que sofreu uma fratura, bateu o carro, mas só tem uma fratura de perna. Ah, o que você vai fazer? Ah, vou ver a fratura direto. Calma. ABCDE. Muito claro isso na tua cabeça. O A, o que você vai ver? Você tem que ver a permeabilidade das vias aéreas do seu paciente. Você já pode colocar uma máscara de oxigênio nele, porque o ATLS, ele cita que todo paciente politraumatizado, ele deve receber oxigênio. Então você já pode colocar uma máscara ali nele. Esse é o A. Claro, colar cervical também, né? No B, a gente já vai pro exame físico pulmonar. Basicamente é isso. Você vai fazer inspeção, palpação, percussão e auscultação. Tem crepitação, tem hipertimpanismo, tem maciez. Muita atenção a isso. Aqui a gente já coloca o saturômetro no nosso paciente, que a gente já vai controlar a saturação do paciente aqui. No C, ele vem de circulação. A circulação nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar os pulsos do paciente, vamos analisar a fonese das bulhas do paciente. Se tiver hipofonese, você tem que ficar muito atento, a gente já vai conversar sobre isso. Ver a pressão do paciente. Temos também que ver a frequência cardíaca. Todas analisando o quê? Sinais de choque, principalmente o choque hipovolêmico no paciente politraumatizado. Então o TUC é extremamente importante. Aqui também a gente já costuma fazer 2 acessos venosos calibrosos. Já iniciamos uma hidratação no nosso paciente ali, tá? Agora é 1000 ml. Lembre que mudou isso daí do último ATLS para esse de agora, que antes era 2000, agora é 1000, ok? Aquecido, é claro, e nesse momento que a gente já fez os acessos, a gente aproveita para tirar aí um hemograma e uma tipificação sanguínea do nosso paciente. Podemos fazer também um tromboelastograma, outros exames também, mas basicamente hemograma e tipificação. Esse daí não é o C, cara. Acabou. Você viu aí enquanto? Em 5 minutos nós falamos um ABC, que é o principal que mais aparece. O D e o E é muito sossegado. Quer ver? O D, você vai olhar déficit neurológico. Escala de Coma de Glasgow e o quê? Pupilas. Reação pupilar. Lembrando que a reação pupilar agora está retirando pontos da escala de Coma de Glasgow. Então é importante você conhecer isso aí. No E é a exposição do seu paciente. Aqui você vai despir ele por completo. Você tem que cuidar da hipotermia, então cuida do ar-condicionado, coloca uma mantinha térmica nele, e aí você olha por todos os lugares do paciente, inclusive nas costas, é extremamente importante. Eu tenho um relato de um professor meu que o que aconteceu? Chegou um paciente com um traumatismo aí por arma branca. E aí eles foram lá e fizeram tudo o possível pelo paciente. Suturaram, fizeram tudo. E o paciente veio a óbito. E sabe por que ele veio a óbito? Porque nas costas do paciente tinham lesões. Era um paciente que provavelmente iria vir a óbito mesmo que eles vissem, porque ele levou muitas facadas. Mas eles não viram essas lesões nas costas do paciente. Veja o quanto que é importante, então, você olhar inclusive as costas do teu paciente. Então, vira ele em monobloco e olha as costas do teu paciente. ABCDE do trauma. Ah, mas e o XABCDE? Cara, isso daí no Revalida não costuma cair. O X é quando tem um sangramento exsanguinante. Ah, perdeu a perna, por exemplo, tá sangrando da femoral, tá explodindo o sangue do paciente. Opa, daí nós... Calma,
Isso daí no Revalida não cai, cara. Não se confunda nisso aí, porque muitas vezes eles colocam pacientes com hemorragias importantes. E o XABCDE não entra muito no Revalida. Eles não costumam cobrar isso daí. Então tenha o ABCDE em mente. É isso aí, ABCDE do trauma. Isso daí você vai acertar uma questão, pelo menos, no Revalida, com certeza. Agora, nós vamos começar os nossos CCQs. Eu não falei nenhum até agora da nossa lista aqui. Esse ABCDE, ele deveria estar, mas pra gente fechar 20, eu retirei e fiz uma menção a ele aqui. Porque tem outros aqui que você tem que conhecer, cara. Quer ver? As lesões que podem levar o teu paciente a óbito. Você lembra disso? Você tem que saber essas lesões de cabeça. Não tem como você fazer uma prova sem você saber essas lesões, porque é o que você deve buscar no teu ABCD. Quais são as lesões? Vamos relembrar isso aí. Nós temos, então, um pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, lesão de árvore traqueobrônquica, tamponamento cardíaco e hemotórax maciço. Fácil, não é? Muito fácil. Então, pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, lesão da árvore traqueobrônquica, um tamponamento cardíaco e um hemotórax maciço. São 5. Não tem segredo. Essas são as mais emergenciais ali no momento do trauma. Tá, mas se eu tenho que conhecer as 5? Tem, é bom você conhecer, mas são 3 que caem mais. Mas é bom você conhecer todas. Mas as 3 que mais aparecem é o você fazer um diagnóstico diferencial entre pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e o hemotórax maciço. Hemotórax maciço é mais fácil, mas tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo pode confundir você. Vamos entender como nós faremos, então, esse diagnóstico diferencial aqui. No pneumotórax hipertensivo, eu quero que você lembre dessa palavra aqui, ó. Hipertimpanismo. Hipertimpanismo. Se você está fazendo lá no teu B, teu exame respiratório, e você vai lá na percussão, e você tem hipertimpanismo, a percussão, com o teu paciente hipotenso, com turgência jugular, cara, isso aqui é pneumotórax hipertensivo. E esse é o campeão da prova. Você não pode ir sem conhecer o quadro dele. Qual é a nossa conduta? Ah, é punção no segundo espaço intercostal, linha M clavicular. Mudou isso também. É uma atualização que teve, já faz um bom tempo, mas às vezes você pode se confundir ainda. Então, agora não é mais punção no segundo espaço intercostal, linha M clavicular. É no mesmo lugar da drenagem. Você faz no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, tá? No borde superior da costela inferior. É a punção mesmo, a punção aliviadora é nesse local, no quinto espaço intercostal agora, no mesmo lugar da drenagem. Antes era no segundo. E nas crianças continua no segundo, mas nos adultos não mais. Tudo bem? Muita atenção com isso. Segundo que nós falamos aqui, já falamos do pneumotórax hipertensivo. Então lembra do hipertimpanismo, paciente hipotenso com hipertimpanismo, que é pneumotórax maciço, nós vamos fazer uma punção aliviadora nesse paciente. O nosso segundo caso aqui seria o paciente com tamponamento cardíaco. E esse paciente também vai estar hipotenso. Ele também vai estar com turgência jugular. Mas quer ver a palavra-chave aqui como é diferente? A palavra-chave aqui é você encontrar uma hipofonese de bulhas. Se você encontrar hipofonese de bulhas nesse teu paciente, opa, muito cuidado. Bulhas cardíacas, né, pessoal? É os batimentos cardíacos. Para quem estudou às vezes em outro país, a gente não utiliza bulhas, né? São os batimentos cardíacos que eu tô falando aqui. Então tem hipofonese de bulhas, tá escutando elas meio abafadas? Com hipotensão, num paciente traumatizado, isso aí é um tamponamento cardíaco. Muito provavelmente. Lembrando da tríada de Beck, que é o que mais aparece, que é o paciente com hipotensão, hipofonese de bulhas e turgência jugular. Esses 3 você tem que conhecer. Nossa conduta imediata aqui é, se o paciente estiver chocado, hipotenso, ainda no tamponamento, você vai fazer aí a pericardiocentese. Você vai fazer uma punção com uma agulha e retirar um pouquinho de sangue. Tratamento definitivo é com cirurgia. Isso daí não trata definitivamente do pneumotórax hipertensivo. Então, cuidado com pegadinhas do Revalida. Se ele colocar lá um pneumotórax, um tamponamento cardíaco e falar assim pra você, qual é o tratamento definitivo? E você vai lá na letra A e tá lá pericardiocentese, cara. Eu tô vendo isso daí pegar muita gente, hein? Então, muito cuidado. O tamponamento cardíaco, tratamento definitivo vai ser com cirurgia cardíaca. A agulha é só pra gente resolver ali o momento. Por último, nós temos que conhecer aí, então, o hemotórax maciço. Esse aqui é bem tranquilo, porque ele é diferente dos outros.
Aqui o nosso paciente ele tem tanto sangue dentro da cavidade pleural que ele está tendo hipotensão por isso. É um hemotórax gigantesco. Tá, mas é muito difícil, né? Hemotórax gigantesco. O que é isso? Tá, é hemotórax gigantesco. E aqui você deve conhecer alguns valores que costumam aparecer na sua prova também. Um hemotórax maciço, nós definimos ele quando o teu paciente apresenta uma saída imediata, você fez a drenagem, já saiu pelo menos 1.500 ml de sangue, ou quando o teu paciente tem pelo menos 200 ml por hora durante 2 a 3 horas. Os dois casos são considerados hemotórax maciço. O que isso quer dizer para você na sua prova? Que você vai ter que mandar teu paciente para uma cirurgia. É isso. Basicamente, basicão, é isso aí. Beleza? Então essas três são extremamente importantes, tá? Lesão da árvore traqueobrônquica, você tem que lembrar daquele paciente que você está fazendo, você colocou já tubo de drenagem e não para de borbulhar aquele tubo. Ele estava com pneumotórax e não para de borbulhar, não para de borbulhar, não para de borbulhar. Você pode mandar uma broncoscopia, por exemplo, para o teu paciente. Isso aí não aparece tanto na prova do Revalida, tá? Então, aí por último, também nós temos que falar do pneumotórax aberto, né? Esse daí é só, a única coisa que você tem que saber é que a conduta imediata vai ser um curativo de 3 pontas. Como é que é esse curativo de 3 pontos? Você tem lá o buraquinho, o pneumotórax aberto, tá? O que está acontecendo aqui? Em vez de estar entrando ar pela traqueia, está entrando pelo buraco da parede torácica. E aí, teu paciente não consegue respirar direito. Então, o que você vai fazer? Você cria ali um fechamento, um selinho para esse buraquinho que tem ali. E aí você faz o quê? Põe um esparadrapo e põe uma gaze e 3 esparadrapos aqui para você fechar. E daí, quando o paciente faz a inspiração, não entra ar. Então, um curativo de 3 pontas. Isso daí que é a tua conduta num paciente com um pneumotórax aberto. Essas são as principais lesões e você deve conhecer. E antes da gente partir para outro tema, para a gente fechar trauma com chave de ouro, eu quero que você lembre dessa pessoa aqui. Chegou um paciente para você que bateu o dedão dele, o dedinho na verdade, bateu na quina da parede. E aí ele chega para você, vai lá, só tem isso, só bateu o dedinho na quina da parede, quebrou o dedinho dele. Mas, vamos supor que existisse um paciente assim, ele bateu o dedinho e ele chega para você com um Glasgow 7. O que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Sabe por que eu dei um exemplo tão esdrúxulo assim? Porque eu quero que você lembre que o paciente que chega para você, independentemente do trauma dele, ou até se não for um paciente traumatizado, chegou um paciente para você ali com um Glasgow abaixo de 8 ou menor, você deve fazer a intubação orotraqueal desse paciente. Então lembre-se, paciente com Glasgow 8 ou menor é igual a intubação orotraqueal. Esse daí é o nosso quarto CCQ. Então, primeiro é você lembrar aí a clínica do pneumotórax hipertensivo. Segundo é você lembrar aí do tamponamento cardíaco. O terceiro CCQ é você lembrar aí do hemotórax maciço. E o quarto é você lembrar da intubação com o Glasgow menor ou igual a 8. Fechamos o trauma. Não tem segredo. É bem simples, né, galera? Então respira, que agora nós vamos entrar aí um pouquinho em outro tema. Eu vou tomar o trelê da aprovação para dar sorte, porque eu aposto com vocês como vai ter uma questãozinha de trauma lá para vocês. Então respira, galera, toma uma aguinha e nós vamos partir para a próxima. Pessoal, opa, chutei a minha câmera aqui, galera. Calma aí. Galera, vamos entrar agora aqui um pouquinho na cirurgia que todo mundo conhece, né? Abdômen agudo. Vamos falar um pouquinho de abdômen agudo. Apendicite cai no Revalida? Claro que cai. Mas isso aqui eu resolvi não colocar como CCQ, porque é uma coisa que... No Revalida é muito simples os quadros de apendicite. Geralmente eles colocam um quadro e perguntam um diagnóstico. É apendicite. Então é uma coisa bem simples, não tem muita dificuldade. Então, para ficar 20 CCQs exatamente, eu deixei ele fora aqui, mas você tem que saber. Quadro clínico de apendicite. Uma dor em epigastro que após 12 horas migra para a fossa ilíaca direita, acompanhada de anorexia, náuseas, vômitos, febre. Pode ter alteração urinária? Sim, pode, tá? Alteração urinária não descarta apendicite, isso é extremamente importante. A apêndice pode ter contato com as vias urinárias e leva a leucócitos na tua urina. Extremamente importante, hein? A Revalida adora isso de colocar uma alteração urinária para tentar te confundir, não cair nessa pegadinha. Então, a apendicite você deve conhecer sim. A apendicectomia, o tratamento dela, né? O tratamento conservador aí. Tem algumas discussões de artigos e tudo, mas no Revalida não tem. É a apendicectomia, você vai operar esse paciente. Mas, o que eu coloquei de CCQ aqui pra gente é a gente lembrar um pouquinho de abdômen agudo obstrutivo, porque tem costume de cair nas provas do Revalida e pode confundir um pouquinho as pessoas.
Primeiro, você deve conhecer aí as causas de abdômen agudo obstrutivo. Nós temos tanto causas altas como causas baixas. E o que vai dividir isso é a válvula iliocecal. Se estiver acima da válvula, alta. Se estiver abaixo, baixa. Tá bom, e para que serve isso? Isso daí serve para a gente dividir as principais causas de obstrução. Nos dias atuais, a principal causa, no geral, são as bridas. E elas são principalmente de intestino alto. Tá? Então são aí obstruções altas. E são as principais no contexto geral. Qual é o segundo lugar? Neoplasias. Terceiro lugar, hérnia. Então, até um tempo atrás, quando a gente não tinha muita tecnologia para fazer as cirurgias de hérnias, as hérnias eram o primeiro lugar aí na obstrução intestinal. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, com a quantidade de cirurgias que nós temos feito, que é o principal fator de risco para bridas e aderências, essas daí se tornaram o primeiro colocado aqui na nossa classificação de obstrução. Beleza, mas você falou aí, e tem alguma relação com a baixa? Sim, a baixa é um pouquinho diferente. Se a gente falar exclusivamente da baixa, você tem que conhecer aqui o principal causa de obstrução, que é a neoplasia coloretal. Tá? Então, obstrução baixa, você tem que pensar em câncer coloretal. Temos outras, temos vôvulo também, pode ser uma estenose depois de uma diverticulite, também pode. Mas quando cai baixa, é câncer. Na grande maioria, 99% das questões, no Revalida principalmente, quando cai uma obstrução baixa, é câncer. Ou é vôvulo, quando eles gostam de cobrar um Chagas, também pode aparecer um vôvulo lá pra você, tá? Mas a maioria vai ser câncer. Beleza? Então, nosso primeiro CCQ aqui dentro de obstrução intestinal, eu quero que vocês lembrem. A nossa principal causa de obstrução intestinais nos dias atuais são as bridas e aderências. Tudo bem? Seguindo, falando ainda de obstrução intestinal, você deve conhecer aqui os exames que devem ser pedidos para os seus pacientes com obstrução intestinal. Que a gente fala radiografia do abdômen agudo. Você lembra disso? Pensa aí, quero ver. Pensa aí que eu vou tomar um tererê da aprovação enquanto vocês fazem isso. Radiografia do abdômen agudo. Você já ouviu falar disso? Tenho certeza que sim, né, pessoal? Porque é uma coisa que costuma aparecer muito. Não só na tua prova teórica, como também na prática do Revalida costuma aparecer muito isso daí. Quando a gente fala radiografias do abdômen agudo, você tem que lembrar que vai ser uma radiografia de tórax em pé, uma radiografia de abdômen em pé e uma radiografia de abdômen deitado. Essas são as radiografias do abdômen agudo. Por que tem a de tórax? Nada a ver! Tem sim a ver, cara. Quer ver? Na de tórax, você consegue enxergar principalmente pneumoperitônio, quando tem obstrução e vaza ar para a tua cavidade peritoneal. Aonde que você enxerga? Na de tórax, você enxerga o ar ali abaixo das cúpulas diafragmáticas. Então tem relação sim. E claro, nas outras radiografias, numa obstrução, você vai enxergar o quê? Empilhamento de moeda, você pode enxergar também as austrações ali, você pode enxergar níveis hidroaéreos. Então, esses são os achados principais. Tudo bem? Revalida não costuma cobrar muito descrição disso daí, mas ele pode colocar lá uma radiografia para você definir a obstrução. Ok? Facílimo, né? Obstrução intestinal é tranquilo. Eu queria passar esses dois CCQs aí que são importantes, tá? Que vocês lembrem. Tudo bem? Deixa eu tomar meu tererezinho aqui. Então, respira, pessoal, que nós já vamos passar pro próximo. É tranquilo a obstrução. Não tem muito segredo. Lembrar, idoso com obstrução é câncer, cara. Não tem o que se pensar, tá? Como a gente já falou também, idoso com sangramento, com anemia ferropriva, sangramento gastrointestinal, principalmente. O que é? É câncer também, câncer de trato gastrointestinal, principalmente câncer coloretal. É a mesma coisa que na obstrução baixa. No idoso, você vai pensar em câncer coloretal. Isso daí a prova adora, não tem como você ir sem saber. Mas, continuando agora para o nosso próximo CCQ, aqui que eu quero falar para vocês. Eu quero conversar um pouquinho sobre uma patologia que leva dúvida a muita gente, que é a diverticulose. Dentro de diverticulose, nós temos o paciente que vai ter dor, nós temos o paciente que vai sangrar e nós temos o paciente que vai obstruir. Complicou, né? Complicou, eu sei. Isso daí confunde. Calma aí que hoje você vai sair daqui sabendo isso aqui. Diverticulose é o nome que damos para o paciente que tem divertículos. Qual que é aquele paciente? É aquele paciente mais idoso,
constipado, ele tem que fazer muita força para evacuar. Muita força dentro do teu intestino grosso, o que faz? Faz estourar uns saquinhos aqui em volta, enche de saquinhos em volta do teu intestino grosso. Esses são os divertículos. Uma pessoa que tem divertículos tem diverticulose. Agora, uma pessoa que tem dor aguda em fossa ilíaca esquerda associada à febre, leucocitose, aumento de VHS, PCR, cara, isso aqui sim é uma inflamação desse divertículo. Nesse momento, nós temos que fazer o quê? Uma colonoscopia? Tem certeza? Não, né? Colonoscopia em diverticulite aguda não pode ser feita. Tem o risco de perfurar esse cólon do teu paciente. Então você não faz. Lembra que o exame de escolha, que inclusive é o nosso CCQ, é você que em uma diverticulite aguda, seu exame de escolha é uma tomografia de abdômen com contraste. Não vai fazer uma colonoscopia. Ah, mas eu já vi colonoscopia de diverticulite. Tá errado. Não poderia ter essa colonoscopia. Só o fato de ter ela tá errado. Porque você pode acabar perfurando aí a parede intestinal desse paciente que já está inflamado. Se você encher de ar lá, pode acabar perfurando e você complicando o teu paciente. O nosso outro CCQ, que também faz parte aí da diverticulose, né? É você conhecer o quadro da diverticulose, que é aquele paciente constipado. Ele tem umas dorzinhas às vezes, é umas dorzinhas, mas não chega a ser uma dor aguda que ele tem que ir para o hospital. Ele fala, eu tenho umas dorzinhas aqui, doutor. Isso daí é comum na diverticulose, é um paciente constipadinho, mais idoso. Então, muito cuidado. Às vezes o revalida coloca esse diferencial, coloca diverticulose e diverticulite. Cara, é diverticulose às vezes. Então, muito cuidado. Falando das outras duas complicações da diverticulose, o paciente pode tanto sangrar, como pode também obstruir. Depois de uma inflamação, principalmente, de uma diverticulite, pode causar uma estenose ali do teu canal colônico e pode obstruir teu paciente. Mas o sangramento é mais comum de aparecer aí como diagnóstico diferencial. Um sangramento arterial bem importante, que pode vir aí dos divertículos do teu paciente. Lembrando, divertículo sangrante também não é diverticulite. Tá? Uma diverticulose que está sangrando, uma hemorragia digestiva baixa. Não é a mesma coisa que diverticulite. Diverticulite é inflamação ali. Fechou? É isso aí, então. Isso daí nós falamos, então, agora aqui até o nosso 7º CCQ, galera. Já falamos 7 CCQs aí, todos muito importantes para sua prova. Passando agora aqui para o nosso próximo, eu entro aqui num assunto meio nebuloso, que é o terror. Eu lembro que a galera, onde eu estudei, na faculdade que eu estudei, nós tínhamos provas orais, né? Que daí você tinha que pegar um paciente, e era o paciente que estava lá no dia, e aí você tinha que apresentar pro médico, pro teu chefe lá, né? O paciente, e ele ia fazer perguntas sobre o paciente para você. E eu lembro que o terror da galera era quando tinha paciente com síndrome biliar. Porque isso daí abre um leque de opções, cara. Dentro da síndrome biliar, nós temos pancreatite, nós temos colangite, nós temos coledocolitismo, nós temos colelitismo, nós temos colecistite. Cara, é gigante esse leque. Mas no Revalida não cai tudo isso, não. No Revalida, o que eles gostam de colocar é você saber diferenciar uma colecistite de uma colangite, por exemplo. Quer ver, ó? Vamos ver se você não se engana aqui. Chega um paciente para você, com 50 anos, tem histórico de cólicos biliar após comer comida gordurosa. E agora ele vem para você com dor importante em hipocôndrio direito, associada à febre. Mas, lá no exame físico, ele vai colocar para você assim, ó, icterícia 2 cruzes em 4. E aí, ele vai perguntar qual é o tratamento da sua principal hipótese diagnóstica. Galera, eu tenho certeza que muita gente ia marcar aqui fazer uma colecistectomia. Mas muito cuidado. O tratamento imediato dessa condição, a gente não está à frente, a priori, não estamos frente a uma colecistite. É claro, ele pode dar uma ultrassonografia que esteja com uma colecistite ali associada. Mas esse quadro clínico aí de dor em hipocôndrio direito, febre alta, com calafrios principalmente, e icterícia, é a famosa tríade de Charcot, que é característico do diagnóstico da colangite aguda. Então cuidado nas suas questões, porque pode vir a te confundir isso. Seria diferente na colecistite? Com certeza. Colecistite não dá icterícia. Ah, mas tem a síndrome de Mirizy. Cara, o Revalida não cai isso.
Revalida, eles gostam desse diagnósticozinho assim, diferencial entre colangite e colecistite. Então você tem que pensar, cara, se tem icterícia, é muito provável que seja uma colangite. É claro que tem a síndrome de Mirise, que pode ter lá uma fístula que está obstruindo o colédoco numa colecistite aguda. Mas, cara, isso daí não é comum no revalida. Então, foque sempre no que mais cai. É a mesma coisa nos seus diagnósticos diários. Você tem que focar no mais comum. Você não pode focar no que é raro. E assim você vai matar muitas questões. Então, numa colecistite, você não teria icterícia. Seria um paciente que eles colocam no revalida sempre esse achado aqui, o sinal de Murphy positivo. Eles adoram o sinal de Murphy. Então, sempre, quase sempre tem isso daí. As paredes da vesícula estarão espessadas também. Eles geralmente dão ultrassonografia para você. Então, lembre isso daí. Icterícia mais febre, mais dor em hipocôndrio direito, não é colecistite, cara. É colangite aguda. Se tivermos associado aqui um paciente com hipotensão, confusão mental, cara, isso aqui é uma colangite aguda supurada. Isso aqui é uma emergência. Nós temos que desobstruir aquilo ali o mais rapidamente possível. Nós temos que encaminhar esse paciente para CEPRE. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então lembre, isso daí é a pêntada de Raynaud, quando nós somamos a tríade de Charcot, confusão mental e hipotensão. Então nós temos a pêntada de Raynaud, que indica colangite aguda supurada. Conduta aqui, vamos desobstruir o mais rapidamente possível. Ah, mas e na tríade de Charcot, na colangite aguda, o que a gente faz? Desobstruir também, mas isso daí pode esperar um pouquinho mais. A gente vai iniciar um antibiótico, vai estabilizar o paciente antes da gente indicar essa CEPRE. Agora, no teu paciente que está com a pêntada de Raynaud, não. É urgente a gente desobstruir essa via biliar. Lembrando, CEPRE não é exame diagnóstico. A gente indica quando tem muito alto risco de obstrução. Ali você sabe que você vai encontrar um cálculo. Quais são essas condições? Duas principais. Quando você vê o cálculo na ultrassonografia dentro do colédoco, você pode. Dentro do colédoco, não da vesícula, tá? Do colédoco, da via biliar já lá. Ou quando o paciente tem colangite aguda. Você também já pode indicar CEPRE, que é um exame terapêutico. Também considerado diagnóstico, mas a gente não utiliza ele só para diagnóstico, tá? Só quando ele vai fazer o tratamento também. E por que a gente não utiliza ele para o diagnóstico? Porque ele pode causar aqui o nosso próximo CZQ, que é a pancreatite aguda. Pancreatite aguda despenca na prova do revalida. E aqui eles não costumam cobrar muito de você saber critérios de Ranson, critérios de BISAP, critérios de Apache. Tem uma noção do Ranson se for para você decorar. Mas o que costuma cair aqui é você saber diagnosticar uma pancreatite aguda. E clássico no revalida. Mulher com histórico de cólicos biliares. Se apresenta agora com dor em epigástrico, se irradiando em barra para os dois hipocôndrios, direito e esquerdo. Cara, isso aqui é uma pancreatite até que se prove o contrário. O que você vai fazer aqui? Pô, tem que lembrar o tripé da pancreatite, mas antes disso vamos lembrar o diagnóstico, hein? Amilase e lipase elevado. Basicão. Ah, tomografia para diagnóstico! Calma, segura aí. Até pode, se você tiver dúvida, mas, cara, isso daí é uma exceção. Você não vai usar o diagnóstico da pancreatite, é basicamente clínico. Clínico e laboratorial. Você viu que tem amilase e lipase elevada, viu que o paciente está com clínica de pancreatite, é pancreatite. Você não vai pedir uma tomografia nesse primeiro momento. Então, para que serve essa tomografia? Essa tomografia, ela serve para avaliar complicações da pancreatite. Então, a gente pede aí de 48 a 72 horas após a entrada do paciente no hospital. Aí sim você pede uma tomografia. Então, muito cuidado. Tomografia, principalmente na sua prova revalida, não vai ser utilizada para diagnóstico de pancreatite. Tratamento. O que nós vamos fazer aqui? Tripé da pancreatite. Vamos deixar o paciente em jejum. Vamos deixar aí o nosso paciente aí com hidratação e vamos fazer analgesia. Ah, mas não pode usar morfina que faz a contração do esfíncter de hoje. Não, você pode usar sim, tá? Existe esse trabalho aí que alguns autores preferem a metadona, meperidina, ou outros aí analgésicos, opioides, porque a morfina realmente ela faz uma contração do esfíncter de hoje, mas não se demonstrou que houve piora nesses pacientes que se utilizou a morfina. Então, não tem nenhuma contraindicação absoluta a isso. Tudo bem? Se tiver só morfina lá como opção, você pode marcar. Beleza? Então isso daí pode ser, sim, um analgésico utilizado no teu paciente. Uma coisa que eu quero comentar aqui dentro da pancreatite é sobre o jejum. Muito cuidado com esse jejum.
Ah, o meu paciente, ele tá com uma pancreatite super grave, cara. Tá grave isso aqui. Ele vai ficar 15 dias aqui no hospital com dor. Vamos deixar ele em jejum. Vamos meter uma nutrição parenteral nele. Tá certo? Não, galera. Não, não, não. Lembre-se, a nutrição parenteral ela é muito danosa para o teu paciente. Pode trazer distúrbios eletrolíticos, pode trazer trombofleblite, milhares de problemas, além de não oferecer um aporte energético adequado. Então nós sempre tentaremos, mesmo na pancreatite grave, se você vê que o teu paciente vai ficar muito tempo internado, você vai tentar fazer aí uma nutrição enteral para ele. Passa uma sonda nasoenteral no teu paciente e dá nem que seja um pouquinho de dieta pela boca. Por quê? Porque aí você preserva a vida aí dos teus enterócitos, cara. Você evita aí que ele tenha infecções, especialmente diminui o risco de infecções. E claro, teu paciente tolerando a via oral, a gente já volta a via oral o mais rapidamente possível. A gente quer deixar o mínimo possível o nosso paciente em jejum aqui nesse caso, porque piora o prognóstico do mesmo. Tudo bem? É isso sobre a pancreatite. Mas a gente deve conhecer ainda o último CCQ. O nosso primeiro CCQ é você saber a clínica da pancreatite. E o nosso segundo CCQ sobre a pancreatite é você conhecer um detalhezinho que você tem que saber aqui. O meu paciente com pancreatite, ele teve aqui, ele ficou uma semana internado, tá uma semana ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Eu vou mandar ele de alta hoje, cara. Vou. A pancreatite dele foi biliar, cara. Eu vou mandar ele de alta, vai, pode ir embora. Daqui uma semana ele volta pra você com outro quadro de pancreatite. O que faltou eu fazer aqui no meu paciente? Com certeza a gente tem que retirar a fonte de pedras que estão jogando pedras pro pâncreas do paciente. O que tá lá, ó, jogando pedra pro pâncreas? A vesícula. Então, pacientes com pancreatite de origem biliar têm que obrigatoriamente retirar essa vesícula na mesma internação. Antes dele ir embora, ele tem que já fazer uma colicistectomia. Se ele teve pancreatite uma vez, ele pode ter outras vezes. Então esse é o nosso próximo CCQ. Inclusive, eu acho que ele é mais importante que o primeiro, porque o primeiro a gente lembra das práticas, né? A gente vê paciente com pancreatite. Mas esse segundo é uma coisa que muitas vezes a gente não se atenta. Então, muito cuidado com isso. Tranquilo, né, galera? Pancreatite não tem muito segredo, tá? Nós já vamos entrar aí. Eu ia perguntar se alguém tem dúvida. Eu esqueci que o chat está fechado. No final eu vou abrir para dúvidas, tá? Então anota aí. E no final eu abro para dúvidas, se vocês tiverem. Beleza? Eu vou tomar mais um tererezinho da aprovação. Agora nós vamos entrar aqui, galera, num tema bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho de hérnia. Hérnia é um tema legal, né? Eu gosto de hérnia. E o pior é que o que eu mais gosto de hérnia são os temas que não caem, cara. Eu adoro os epônimos de hérnia. Ah, hérnia de amiando, hérnia de Petit, hérnia de Greenfeld. A de Greenfeld eu gosto de lembrar do grifo, porque é uma hérnia lombar alta. E a de Petit é uma hérnia lombar baixa. Então eu lembro, Greenfeld é grifo, ele voa, né? O grifo lá, Harry Potter. Então é alta, lombar alta. Ah, nós temos a hérnia de amiando, vai um apêndice ali dentro. Ah, nós temos a hérnia de Richter. Cara, tem um monte de epônimo, mas o revalida não cai. Esses epônimos aí, que é o legal da hérnia, não cai. O que cai aqui no revalida que você tem que conhecer. Sobre a hérnia, o que você deve saber primeiro é que a hérnia, ela vai ser tratada como? Cirurgicamente. Se você quer tratar a sua hérnia, é cirúrgico. Você quer curar ela. Agora, alguns pacientes muito idosos que têm uma hérnia, não estão tendo problemas com aquela hérnia. Paciente de 85 anos, está com uma hérnia lá, pequenininha, não incomoda, ele não faz exercício. Você vai operar esse paciente? Não vai. Então cuidado, porque o Revalida gosta dessas condutas aí que você não vai fazer nada. Eu já falei isso na última live, falando de novo pra vocês. O Revalida adora essas doenças que tem alguma conduta que você não faz nada. Tá? Ele adora isso daí. Então muito cuidado. Pode colocar um paciente lá de 100 anos pra você. Ah, tem uma hérnia, não tá incomodando, eu vou operar ele. Não, você não vai operar. Agora, os seus pacientes mais jovens, que tá incomodando, tem uma hérnia de grande tamanho, ou que está estrangulada. O que é uma hérnia estrangulada? É aquela hérnia que o paciente fala pra você, doutor, tem uma bolinha que saía aqui ó, na minha virilha, e de repente eu tava levantando lá peso lá na obra, pedreiros, levantadores de peso, tava levantando lá uns tijolos na obra, doutor, e ela saiu pra fora e não volta. Tá doendo, doutor, tá doendo. Vamos pôr pra dentro. Cara, lembre-se, você não vai fazer a redução dessa hérnia. Sabe por quê? Porque se você reduzir e já tiver necrosado aquela parede, você acabou de levar teu paciente a ter uma peritonite, cara.
Então, a redução é uma conduta de exceção e ela não aparece no Revalida. Se você fizer analgesia, reduzir o teu paciente está bem, você pode até considerar fazer uma cirurgia ali programada, mas, cara, isso daí é exceção, o Revalida não aparece. O Revalida é aquele paciente que chega com a hérnia que está estrangulada já, tá? Meio tempo eles não gostam do Revalida, que tem aquele tempo, né? Menos de 8 horas é encarcerada, mais de 8 horas é estrangulada. O Revalida é sempre estrangulada. E você vai fazer o que nesse paciente? Você vai mandar ele para cirurgia de urgência, cara. Vai mandar ele para cirurgia, tá? Você tem que ir lá e o quê? Operar essa hérnia. Não tem redução, não tem nada. Vamos ficar aqui, ó, pega lá o martelo, vamos enfiar pra dentro essa hérnia. Não, não faça isso. Tudo bem? Muito cuidado. Então, isso daí são as indicações cirúrgicas. Paciente que não é aquele paciente muito idoso, que não está incomodando, ou seja, a hérnia está incomodando esse paciente, ou o paciente que está com uma hérnia encarcerada. Tudo bem? Fácil, né? Sobre hérnia, não tem muito segredo. Lembrando que a cirurgia de hérnia é feita por ingnotomia, tá? Não é pela incisão de escroto ali. Pode ser uma questão pegadinha às vezes, pode pegar você. Então, é ingnotomia. Não vai fazer uma incisão no escroto, não. Que eu já vi gente que perguntaram isso já pra mim, isso daí. Ok? Hérnia, tranquilaço. Os epônimos não se preocupe muito. Se você quiser, pegue os principais, amiando, Richter. Essas daí, pode ser que apareça no Revalida, mas eu acho difícil, tá? O Revalida não gosta muito desses epônimos assim de hérnia. Não é com eles. Tranquilo? Então respira, que nós vamos aqui pro nosso CCQ, nosso próximo CCQ que nós vamos falar aqui. Aproveitando que nós estamos falando já de hérnia, que é... uma coisa, antes que eu esqueça que não tá como CCQ, mas lembre-se, quando falamos dentro de hérnia de técnicas sem tensão, são técnicas que utilizam telas. Qual é a técnica que utiliza tela? É a técnica de Lichtenstein. Ok? Temos outras? Temos. A melhor das técnicas sem tela, tá? Que então você vai fazer então a tensão, é a de Shouldice, que é um hospital lá no Canadá, se eu não me engano. Essa é a melhor. Mas a mais utilizada é a de Lichtenstein, que é com tela, que tem uma taxa de recorrência muito baixa. Inclusive, pode ser utilizada em pacientes que têm hérnia recorrente. Eu fiz já uma vez uma técnica ali, não funcionou, o paciente voltou. Vamos fazer uma Lichtenstein no paciente, colocar tela nele, que com certeza pode resolver esse problema. Tudo bem? Então só esse último detalhe aí, para agora a gente entrar já. Falamos de cirurgia. Beleza, fizemos uma cirurgia de hérnia. Não utilizamos prótese nessa aqui não, fizemos uma Shouldice no nosso paciente. Depois de 4 dias ele volta. Ele volta, cara. Quando o paciente volta para reclamar, você começa a suar frio, né? Você começa a suar. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Aqui você deve ficar muito atento. Porque geralmente o teu paciente, quando ele volta 5, 7 dias, é porque ele vai falar assim para você: doutor, essa ferida aqui, ela tá inchada. Ela tá avermelhada, ela tá saindo um líquido amarelado, fétido ali de dentro. Do que nós estamos falando aqui? Infecção de sítio cirúrgico. E essa infecção de sítio cirúrgico que eu estou citando aqui, ela é o quê? Ela é superficial, galera. Por quê? Porque tá só na pele ali, basicamente. Eu falei, o paciente tem o quê? Tem um abaulamento e tá saindo líquido. Não tem mais nada. Isso aqui é uma infecção superficial. Agora, a partir do momento que o teu paciente começa a ter sinais sistêmicos, começa a ter picos febris, começa a estar taquicárdico, aí nós devemos investigar ali, que pode ser uma infecção mais profunda. Mas a que mais aparece vai ser essa infecção superficial. Qual é a nossa conduta aqui, inclusive é o nosso CCQ? Chegou o paciente para você com incisão abaulada, saindo líquido amarelado fétido, é uma infecção de sítio cirúrgico superficial. A nossa conduta aqui é abrir os pontos e drenar essa secreção dali de dentro. Vamos lavar bem e vamos fechar de novo. Não precisa reabordagem cirúrgica, não precisa de próximo CCQ nosso aqui, hein? É o nosso próximo CCQ. Temos 2 CCQs sobre infecção de sítio cirúrgico. Nosso próximo CCQ aqui, você não vai utilizar antibióticos no teu paciente com infecção de sítio cirúrgico superficial. Sem sintomas sistêmicos, sem celulite extensa, você não utiliza antibiótico terapia. Você vai abrir, vai drenar e vai limpar. Essa é a conduta que o Revalida ama. O Revalida ama essa conduta. Então saiba dela.
E não caia na pegadinha de indicar antibiótico terapia, porque eu jogo dinheiro com você que vai ter uma alternativa para você nessa questão. Faremos, então, a limpeza e antibiótico terapia. Ele coloca até uma cefalexina lá, que é de pele, né? Vamos cobrir estáfilo ali. Não caia nessa pegadinha. Então são esses dois CCQs. Saber que primeiro nós vamos abrir para drenar e saber que segundo o nosso outro CCQ, que você não faz antibiótico terapia para esses pacientes. Fácil, hein? Cara, cirurgia no Revalida, vou ser sincero com vocês, hein? Cirurgia no Revalida é aquela coisa 8 ou 80. Eles têm questões extremamente difíceis de cirurgia, isso sim. Mas essa daí, eu quero que você não se preocupe muito, cara. Isso daí todo mundo vai errar. Eles fazem para você errar essa questão. E tem aquela outra questão que é bem sossegada. E com esses CCQs que eu estou falando para você aqui, você vai matar elas. E essas sim, você tem que acertar. Tranquilo, né, galera? Até agora tá tranquilo. Tá calor aqui pra caramba, eu tive que fechar aqui porque os cachorros estavam loucos hoje. Hoje foi a orquestra dos cachorros aqui na minha rua. Então eu tô com calor, vou tomar mais um tererezinho. E já vou passar para o próximo CCQ aqui. Tererezinho da aprovação, galera. Lembre-se, quando eu tomo o tererê da aprovação, o próximo CCQ que vem é quente. Vocês sabem disso, né? E agora, nós temos que entrar em um tema que, inclusive, caiu na prova prática do Revalida. Caiu na prova prática do Revalida e despenca na sua prova teórica. Faz parte também do trauma ali, mas eu quis separar para que fique melhor entendível para vocês. O que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar agora de queimaduras. Queimaduras é um tema extremamente importante porque você vai encontrar muitos pacientes queimados. Primeira conduta que eu quero que você lembre aqui é que queimadura é um tipo de trauma. E você deve fazer o ABCDE no seu paciente. Principalmente, ó a prova prática do Revalida. Ó a prova prática do Revalida, galera. Olha isso aqui. Chegou um paciente pra você. Prova prática, hein? Era assim que ela falava. Doutor! Ela falava assim, na verdade. Doutor, eu desmaiei dentro de casa, me tiraram de dentro de um incêndio. O que é isso? O que você vai indicar pra essa paciente? Cara, é queimadura, vamos indicar hidratação. Opa, muito cuidado. Lembre-se que isso aqui é um trauma. Você tem que fazer o ABCD do teu paciente também. E se o teu paciente estiver dentro de um ambiente fechado e foi queimado dentro desse ambiente, o que indica para você? Ele aspirou muito monóxido de carbono e ele provavelmente queimou as vias aéreas. Intoxicação por monóxido de carbono, a gente vai resolver com oxigênio 100%. Mas a queimadura de vias aéreas vai levar o teu paciente a ter um edema dessas vias aéreas. E se você não acelerar para você manter a via aérea pérvia, você não consegue mais entubar o teu paciente. Então, qual que era a nossa conduta lá na prova prática do Revalida? Que 1 mês atrás isso daí a gente fez, teve que fazê-la. Indico a intubação orotraqueal da minha paciente. A hora que você falava isso, ela parava de gritar, ela parava de te incomodar, ela parava de xingar você lá. Porque na hora da prova ela ficava, doutor, eu não consigo respirar. Ela não parava, ela não deixava você pensar. E a hora que você indicasse a intubação, ela parava. Por quê? Porque essa é a conduta que você deve ter. Chegou um paciente queimado, rouco, com vibrisas nasais queimadas, tem sinais de queimadura de mucosa, tá com os cílios queimados. Cara, isso é queimadura de via aérea. Você tem que entubar o teu paciente. Não esqueça disso. Extremamente importante. Principalmente agora que o Revalida tá gostando de pegadinhas e caiu na prova prática, hein? Muito cuidado com isso. É claro, não é só isso que você tem que saber de queimadura. Você tem que saber ali as condutas que você vai tomar. No Revalida já caiu, inclusive, questão de queimadura com bolhas. E na prova do Revalida eles indicavam estourar essas bolhas. Já adianto para vocês que isso daqui é uma conduta muito conflituosa. Porque tem muitas diretrizes que indicam você estourar as bolhas, tem diretrizes que indicam você manter as bolhas ali inteiras. As que falam em estourar, elas falam, isso daí é cultivo para bactérias. As outras falam, não, tem que proteger a pele. Então, cara, é uma briga isso daí, não tem ali o que diga se é sim ou não. Então o Revalida não vai repetir esse tipo de questão, tudo bem? Eu acho muito difícil isso. Agora, o que você deve conhecer são as superfícies corporais queimadas e como você vai fazer a hidratação nesse paciente. Que também foi o tema da prova prática do Revalida, e eles cometeram uma gafe. Uma gafe. Sabe por quê?
Quando nós vamos fazer aí o cálculo de superfície corporal queimada para fazer a hidratação do nosso paciente, a gente já vai entrar nessa fórmula, tá? Nós temos que considerar o quê? Queimaduras de segundo e terceiro grau. O Revalida, ele foi lá e só deu assim, ó, áreas de queimadura. E aí a gente perguntava, tá, mas é de segundo ou terceiro grau? E o cara falava, não consta no script. E essa questão não saiu o gabarito definitivo, mas provavelmente vai ser anulada. Porque eles não falaram se era de segundo ou terceiro grau. Não tem como você adivinhar, cara. Então é muito importante você já saber isso. Já guarde aí na sua cabecinha. Só entra na conta nossa aí para hidratação do nosso paciente, que é a fórmula de Parkland modificada, as queimaduras de segundo e terceiro grau. Outro ponto importante, antes da gente rever essa fórmula, você tem que saber que o teu paciente que vai receber a hidratação são pacientes com mais do que 20% da superfície corporal queimada. Tá? Então, eu queimei o dedão do pé, uma queimadura de segundo grau. Vou receber hidratação, vai, põe aí, Parkland, 1% de Parkland. Cara, não vai, tá? Então são queimaduras mais importantes, a partir de 20% é um número considerado aí pelo ATLS. Tudo bem? Outro ponto importante também, ó. Então 20% pra gente hidratar, hein? Guarde esses números, 20% para hidratar. 10% é outro número que eu quero que vocês guardem. A partir de 10% é o paciente que vai ter que ser manejado internado. E é aquele paciente que você vai encaminhar ele para um centro especializado de queimaduras. Então 10%. Ou se tiver queimadura de terceiro grau. Tá? Esses daí são os principais. Temos outras recomendações ali, mas não cai muito. Mas tem queimadura de terceiro grau ou de segundo grau em mais de 10% do corpo, você vai indicar ele para um centro especializado de queimados. É claro, né? Tem queimadura na face, no perineu, partes, palmas das mãos, partes muito especiais na recuperação, você tem que também encaminhar para o centro de queimados. Mas as duas principais é de terceiro grau ou segundo grau, que eu falei, com mais de 10%. Fechou. Esse daí é o que você deve conhecer no geral sobre queimadura. Agora a gente vai entrar um pouquinho no tratamento. Paciente grande queimado, primeira coisa que você deve lembrar é que o teu paciente está com muita dor. Dizem que a queimadura é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Isso que dói muito, muito, muito. É claro, até a de segundo grau, né? Porque a de terceiro grau já não dói. Mas até a de segundo grau diz que dói muito. Então, muita atenção com isso. Você tem que fazer a analgesia do teu paciente. Não esqueça da analgesia. Mas o fator mais importante no tratamento do grande queimado é que ele está perdendo muito líquido. Ele não tem mais proteção aqui na pele dele. Ele perdeu essa proteção. A pele é uma proteção para nós. E aí ele está perdendo muito líquido, cara. Se ele está perdendo muito líquido, o que você vai fazer nesse momento? Hidratar. Que nós já estamos falando já há um bom tempo sobre isso. E para você hidratar, chegou um cara lá e ele falou assim, cara, vamos hidratar isso aqui, mas é uma hidratação diferente de um paciente normal. Ele está precisando de mais líquido do que o normal. E aí surgiu a famosa fórmula de Parkland. Que primeiro era o número 4 que eles utilizavam, vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Agora mudou. O ATLS cita de 2 até 4, mas nós iniciamos com 2, tá? Nos dias atuais nós iniciamos com 2. Vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso do teu paciente. Como que nós calculamos agora, então, a superfície? Você já decorou 2, né? Decora 2 aí. Mas e como que nós calculamos agora a superfície corporal queimada? Essa aqui é muito fácil, quer ver? Ó, eu vou ensinar um macetinho pra vocês. Um atalho. Você vai lembrar assim, ó, cabeça 9, braços 18, 36 o tronco e as pernas 36 também. Então, 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. Cara, é muito mais fácil do que você decorar a parte anterior é 4,5. Isso daí vai bugar a tua cabeça. Decora assim, 9, a cabeça inteira é 9. Os dois braços inteiros são 18. O teu tronco inteiro é 36. E tronco, lembre-se que inclui tórax e abdômen e dorso. Então o tronco inteiro é 36. E as tuas duas pernas juntas são 36 também. E aí é só você ir dividindo. Pô, é só um braço, cara. Nossa, não, 18 é os dois braços. Se é só um braço, é um braço inteiro. Então é 9. Não, mas é só a parte anterior. Então o que é? É 4,5. É 9 divididos por 2. Não é só a parte anterior, é metade. É o tronco aqui. Beleza. Então vai lá e fala na questão pra você assim. Cara, queimou
Só o tórax anterior queimou. Agora complicou, não era o tronco que era 36? Calma aí. Como que a gente vai dividir isso aqui então? Tórax inteiro, frente e trás, 36. Aí a gente divide metade pro abdômen, frente e trás, né? E metade pro tórax, a frente e atrás. Então fica 18, 18. Se é só o tórax anterior, então nós temos 18 o tórax inteiro, é metade de 18, é 9. Tá? Então isso daí vai te ajudar muito. Então 9, 18, 36, 36. Guarde esses números grandes, que aí na hora da prova você vai dividindo. Vai ficar muito mais fácil do que você decorar cada uma das áreas. Lembrando que o perineu, Revalida também sofreu esse deslize aí na prova prática, o perineu vale 1%. A prova do Revalida pintava o perineu do paciente lá e não considerou esse 1% também. Outro alvo de recursos aí da prova prática. Provavelmente eles vão acatar, né? Porque pintava o perineu. Eu, inclusive, mostrei pra câmera, assim, porque eu pensei, cara, o Revalida não vai considerar esse perineu, tenho certeza. Eu mostrei pra câmera. Isso aqui é o perineu pintado, então é 37% de área corporal. Dito e feito, eles foram lá e colocaram que era 36, cara. Eu acho muito... essa questão é muito provável que seja anulada. Muita gente falou, não tinha também se era segundo ou terceiro grau. A gente sabe, né? A Revalida gosta de pôr umas questões, assim, com confusão pra nossa cabeça. Mas então, fizemos o cálculo. Temos o 2 da fórmula de Parkland modificada, temos a superfície corporal queimada do nosso paciente, agora só nos falta o peso. Multiplica pelo peso do paciente. Beleza, deu um número lá pra você. O que você vai fazer com esse número, cara? Pô, deu, vamos colocar 3.000 ml, 3 litros. E agora? 3 soro, um em cada veia do paciente, libero? Não, né, galera? Você tem que saber os tempos aqui dos teus soros no paciente grande queimado. O tempo é em 24 horas. Aquele resultado que a fórmula te deu é em 24 horas. E aí, você vai dividir pela metade. Mas não o dia, o número de litros ou o número de ml que você obteve ali como resultado. E a primeira metade desses ml você aplica nas primeiras 8 horas, desde o horário da queimadura. Não é do horário que chega ao hospital. É do horário da queimadura. Isso é tema frequente de pegadinhas. Se ele foi queimado 2 horas antes de chegar no hospital, a gente já retira essas 2 horas. Então, se ele chegou no hospital agora, 2 horas antes foi a queimadura, nós temos só 6 horas para fazer essa primeira metade da hidratação para o teu paciente. Não é mais 8. Então, muito cuidado com isso. E a outra metade são nas outras 16 horas aí que nós temos no nosso dia. Fechou, né? Queimadura é super simples. Então, fizemos a fórmula de Parkland modificada, tá? Agora é a fórmula de Parkland modificada, que é de 2 a 4, mas a gente utiliza 2, preferencialmente. Então, fizemos a fórmula de Parkland, tivemos um resultado. Desse resultado, a gente divide metade e vai dar nas primeiras 8 horas, desde o horário da queimadura, não é do horário que ele chega no hospital. A outra metade nós damos nas horas restantes do dia. Uma especificidade que pode aparecer é que na queimadura elétrica, a gente já vai direto para 4 ml, tá? Então, a fórmula de Parkland, que é 2 a 4, é principalmente por isso. Na queimadura normal, a gente começa com 2. Na queimadura elétrica, a gente já vai direto para 4, cara. Porque a queimadura elétrica é mais grave, a gente não vê a extensão da queimadura. Então, lembra, a queimadura elétrica a gente já começa com 4. E na criança a mesma coisa, também utiliza a fórmula de Parkland, mas a gente pode utilizar aí o valor de 3 na criança. Especificidades, acho difícil cair. O que mais aparece é o valor 2 vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Então, relembramos aí a fórmula de Parkland, que eu já tinha falado. Agora, eu quero falar para você. Eu fiz a fórmula de Parkland. Beleza. Tô hidratando meu paciente, ó. Tá lá, ó. Tô vendo ele ali, ó. Hidratadinho. Como que eu sei que esse paciente está sendo hidratado corretamente? Lembrando que é com Ringer lactato, hein, na queimadura preferencialmente. Como que eu sei? Pessoal, principal parâmetro que utilizamos aqui, no contexto de um paciente queimado, ou até traumatizado, ou uma paciente que está com uma pré-eclâmpsia gravíssima, como que nós sabemos se a paciente está com uma hidratação correta? Diurese. Você vai avaliar a diurese do seu paciente. Nos adultos, nós queremos ter uma diurese mínima de 0,5 ml por quilo por hora. Nas crianças é 1 ml por quilo por hora. E no queimado é diferente, cara. Queimado é 2 ml por quilo por hora. Lembra que o queimado é mais grave, é tudo mais. Então é 2 ml por quilo por hora ou 100 ml por hora. Beleza? Daí não considera o peso, é 100 ml por hora. Já vi cair assim, dessa maneira também.
Então, lembre-se da diurese, você tem que quantificar a diurese no teu paciente crânio queimado, porque você vai ajustar os parâmetros de hidratação conforme essa diurese do teu paciente. Fechou queimadura, cara. Fechou. Eu falei pra você que era rápido. Não tem segredo. Lembre-se então da intubação, lembre-se que você deve fazer analgesia no teu paciente, lembre-se também que você não vai fazer antibiótico terapia por via oral aí do teu paciente preventiva. Vamos fazer uma profilaxia antibiótica, queimou demais o paciente. Não se faz isso, tá? Não faz antibiótico profilaxia no paciente grande queimado. Muito cuidado. E o principal tratamento do queimado, que é hidratação aí com a fórmula de Parkland modificada. O principal soro que utilizamos é o Ringer lactato. Por que nós utilizamos o Ringer lactato? Porque ele é muito mais fisiológico do que o soro fisiológico. Você já pensou que o soro fisiológico não é nada fisiológico? Essa é a maior verdade que tem. Quanto que nós temos de sódio normalmente no nosso plasma? Você já pensou nisso? O normal é 135 até 145. É nessa faixa. Quantos mEqs de sódio tem no soro fisiológico? 154. Então tá bem acima, quase 10 acima. Já no Ringer lactato é um número muito mais próximo. Então o Ringer lactato ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico. É claro, o soro fisiológico é muito útil, né, gente, para fazer expansão volêmica, mas ele pode trazer alguns problemas aí, como uma acidose metabólica, hiperclorêmica, principalmente, é o que mais pode aparecer. Não apareceu ainda no Revalida, mas costuma aparecer em algumas outras provas. E o Revalida ele gosta de copiar algumas outras provas. Tá? Ele adora copiar as outras provas. O pessoal que fala, não, o Revalida não tem nada a ver com prova de residência. É mentira, cara, é mentira. O Revalida é como se fosse uma prova de residência, só que em vez de você entrar numa prova de residência, você entra no Brasil, pra você trabalhar no Brasil. Se você não encarar a prova do Revalida assim, vai ser difícil, porque tem muito poucas questões para você resolver do Revalida. Então você tem que encarar como se fosse uma prova de residência, só que tem as especificidades dela. E tem provas muito parecidas, que eu sempre falo para os nossos alunos resolverem. A prova do SUS-SP é muito parecida. A própria prova da USP tem umas questões ali bem interessantes para o Revalida também. A prova do IANSP também, de SP também, é uma prova muito parecida com a do INEP. Os comentários, não. Os enunciados são bem longos, as alternativas são longas, e muitas questões parecidas com a prova do Revalida. Então, sim, é uma prova muito parecida com a prova de residência, tá? Não caia nessa pegadinha de falar aí que não tem nada a ver com prova de residência. Tem sim. Voltamos para o nosso CCQ, fizemos o comentário da prova. Nós vamos entrar agora no nosso próximo CCQ, nós temos só mais 2 CCQs agora aqui, pessoal. Porque nós já terminamos de queimadura, falamos tudo que a gente quer falar da intubação, não esqueça, paciente rouco. Nós falamos duas indicações de intubação hoje. Primeiro é o paciente com Glasgow de 8 ou menor. E segundo, é o paciente que tem suspeita de queimadura de vias aéreas. É aquele paciente que está rouco, está com queimadura de vibrisas nasais, queimaduras de sobrancelhas, de cílios. Ou esse paciente é aquele paciente que ele vai edematizar e você não vai conseguir mais intubar ele. Então você intuba antes que isso aconteça. Então 2 indicações de intubação. E agora nós vamos entrar aqui no nosso CCQ número 18. E esse aqui é um tema extremamente importante e tem muita dúvida da galera. Helicobacter pylori. Você sabe quando você deve fazer aí a erradicação dessa bactéria? Eu tenho certeza que na cabeça de muita gente veio agora, refluxo gastroesofágico, não é? Muito cuidado. Muito cuidado. O nosso CCQ não é esse, mas se fosse para eu destacar, para cair na prova do Revalida, que tá gostando de pegadinhas ultimamente, é isso aqui. Colocar o refluxo gastroesofágico com Helicobacter pylori positivo e uma alternativa vai estar lá, erradicar o Helicobacter pylori. Refluxo gastroesofágico não tem nada a ver com H. pylori. Nada a ver. Você não vai erradicar o H. pylori por refluxo gastroesofágico. Tudo bem? E olha que as indicações de erradicação de H. pylori são bem extensas nos dias atuais. Um paciente com dispepsia, que é aquele paciente que fica empachado, tem uma dorzinha abdominal, você olha lá, ele não tem nada no estômago dele, mas ele tem dispepsia e tem H. pylori, você pode fazer a erradicação. Paciente com úlcera, vai fazer erradicação. Paciente com linfoma gástrico, câncer gástrico, vai fazer erradicação. O paciente que tem ali uma gastrite atrófica, você vai fazer a erradicação. Mas no refluxo gastroesofágico é mais importante do que você saber quando você vai fazer a erradicação, porque é o que mais cai, cara. Refluxo gastroesofágico, você não tem indicação para erradicar o H. pylori.
O nosso CCQ aqui, que eu trouxe do H. pylori para vocês, é você saber quais medicações que você vai usar. Você utiliza 3 medicações, uma combinação. Você vai utilizar, então, primeiro a amoxicilina, depois a claritromicina, as duas juntas, 2 antibióticos. Essas duas são por 14 dias. E por último, você utiliza um inibidor de bomba de prótons. Esse vai ser utilizado por 28 dias. Ok? Então, essas são as 3 medicações que você utiliza. Então, os 2 antibióticos é por 14 dias e o inibidor de bomba de prótons, para reduzir a acidez estomacal, 28 dias. Não tem segredo, cara. H. pylori é uma coisa assim que adora aparecer. Adora aparecer. Não pense em loucura. Não pense em loucura. Ah, refluxo gastroesofágico, vamos erradicar. Não, cara. Não é, isso aqui é uma pegadinha clássica. Não é indicação. Mas a dispepsia, mesmo que não tenha nada orgânico aqui, sim. Se ele tiver H. pylori com dispepsia, sim. Beleza? Respira que nós estamos no último CCQ do dia de hoje. E esse CCQ é bem direto mesmo. É aquele paciente que vai chegar para você e ele vai falar assim, ó, ele vai chegar bem assim para você. Doutor, tô com uma dor lá embaixo que você não imagina. Tá doendo. Mas tá doendo. Aí você vai lá e vai fazer o exame proctológico do teu paciente. Quando você vai fazer a anoscopia, você abre e aí você vê uma bolinha edematizada, avermelhada, doendo muito. Tem 2 opções aqui, cara. Se for dentro lá, se você tá vendo que tá saindo do canal anal, isso daí pode ser uma hemorroida trombosada. Pode. Mas, se for lateral, tiver sinais flogísticos, tá avermelhado, a sua principal hipótese aqui tem que ser um abscesso perianal. E o CCQ que você deve conhecer aqui é que o abscesso perianal, mesmo que não esteja com flutuação, você deve fazer a drenagem do mesmo. E por quê? Porque o principal risco no abscesso perianal é ele evoluir com uma fístula. E fístula é muito difícil de tratar. Então você vai fazer a drenagem mesmo que ele esteja sem flutuação. É uma exceção dos abscessos. Beleza, galera? Importantíssimo esse nosso último CCQ. Beleza? Fechamos por hoje. Eu vou abrir aqui os comentários. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem, façam agora. Quero fazer também aqui agora alguns comentários extremamente importantes para vocês, para sua prova. Proctologia está caindo cada vez mais no Revalida. A gente não colocou aqui porque não tinha uma incidência tão grande nas provas dos últimos 5 anos. A gente considera as provas dos últimos 5 anos para fazer essas lives para vocês. Então não tinha uma incidência tão grande, mas a gente está vendo que está aumentando, cara. Então, muito cuidado, muito cuidado. Hemorroida, saiba as classificações, é muito fácil a hemorroida, cara. Hemorroida só sangra, não sai para fora, é grau 1. Hemorroida sai para fora, e volta espontaneamente em grau 2. A hemorroida que sai para fora e precisa de ajuda manual, seja como for, alguma ajuda para voltar, é grau 3. E a hemorroida que sai para fora, hemorroida interna, né, nós estamos falando, sai para fora e não volta, é grau 4. Tá? Então lembra disso daí. Lembra que a ligadura pode ser feita até o grau 3, mas é melhor no grau 2 e grau 1. E a cirurgia ali no grau 4 é cirurgia, tá? Ligadura não resolve mais o problema. Então, cuidado aí com hemorroidas. Tem câncer retal, também existe. Tem uns nomes, Bush-Lowenstein, uns nomes muito loucos. Isso daí não vai cair no Revalida. Mas agora, hemorroida é uma coisa importante. Fissura anal também. Saber o diagnóstico diferencial entre as duas é muito fácil, cara. O diagnóstico diferencial é basicamente o quê? Hemorroida, o cara não tem dor. Não dói, só se ela complicar. Uma trombose hemorroidária dói? Com certeza. Isso dói. Mas agora uma hemorroida normal, não. O principal sintoma é prurido e sangramento. Agora, numa fissura anal, aqui o cara vai ter dor. Cada vez que ele for defecar, a principal queixa dele vai ser dor com gotículas de sangue. Sai um pouquinho de sangue, mas é muito mais dor. Beleza? Então lembre-se disso daí. Tratamento aí da fissura anal crônica, cara, lembra só o nome. Esfinterotomia lateral interna. Interna, não é externa, é interna. Porque isso é um tema de pegadinha também. Vai que o INEP
quer fazer uma gracinha e coloca lá pra você, fez esfincterotomia lateral externa. Não, é interna. Beleza? Então guarda essas últimas dicas aí pra vocês, que eu tenho certeza absoluta, que muitas questões vão sair disso que eu falei hoje. Porque são temas que caem todos os anos e sempre caem da mesma maneira. Pode repetir qual a porcentagem, a dúvida do Heitor Souza aqui, pode repetir qual a porcentagem na queimadura é indicação de reidratação? Não é indicação de reidratação, tá? É a indicação que você vai fazer a hidratação venosa pela fórmula de Parkland no teu paciente. Não é a reidratação. O termo correto seria reidratação. Seria utilizar a fórmula de Parkland ali pra gente fazer uma hidratação venosa nele. É 20%. Tá? Então 20%, a partir de 20% de superfície corporal queimada, a gente já faz essa hidratação venosa. A partir de 10%, nós enviamos aí o nosso paciente aí para um centro de queimados. Então são esses dois valores que eu quero que vocês decorem, de superfície corporal queimada. E lembrando, lembra lá, cabeça, pés, tronco e perna. 9, 18, 36, 36. 9, cabeça inteira. 18, os dois braços inteiros. 36, o tronco inteiro, frente e trás. E as pernas inteiras é 36 também. Isso vai facilitar pra caramba, cara. O Revalida costuma pedir o tempo em horas até retornar com a dieta em um paciente internado por pancreatite? Não, ele não costuma, mas o que ele costuma falar é que a realimentação precoce, ou seja, a gente começar o quanto antes essa realimentação, melhora o prognóstico do teu paciente. Isso sim. Mas as horas exatas não, porque nem existe isso, depende do teu paciente. Conforme ele for melhorando, quando ele tolerar via oral, você já tem que iniciar. E se ele não tolera, demora muito, você pode fazer uma parenteral e deixa uma sondinha, pelo menos, enteral lá, para você nutrir os enterócitos do teu paciente, que isso daí diminui a chance de infecção para ele. Diferença entre fístula e fissura. Então, a fístula ela vai ser quando nós temos aí uma comunicação entre dois epitélios. Por exemplo, vem lá do... Vamos citar mais alto para ficar mais fácil, tá? Mas vamos dizer que vem lá um buraquinho que vem lá do sigmoide, tá? Bem lá em cima, vem lá do sigmoide e tem comunicação com a pele, não no ânus. Ele não sai no ânus, ele sai na pele. É um buraquinho. Isso daí, então, é uma comunicação entre dois epitélios. O epitélio lá do intestino e o epitélio cutâneo. Essa comunicação que vai ficar soltando ali líquido, pode até sair matéria fecal, é uma fístula. Uma fissura não, uma fissura seria o quê? É uma lesão na borda anal ali que causa muita dor, como se fosse uma ulcerazinha na borda anal. Procura até a imagem de fissura que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. É uma ulcerazinha assim, pode ter até um plicoma depois, pode ficar ali depois da cicatrização. E são coisas diferentes, beleza? Beleza, pessoal? Tratamento para fístula. O tratamento para fístula é bem mais complexo, tá? Você tem que... Depende do tipo da fístula. Tem vários tipos de fístulas. Tem fístulas que vão ser cirúrgicas. Tem outras que vão fazer tratamento conservador. Isso aí não costuma cair no Revalida. Beleza? Isso daí não perde muito tempo com isso. Por isso que eu falo sempre, foca no que cai, cara. Isso daí é uma coisa muito difícil de cair. E é difícil realmente isso daí, porque tem vários tipos, se você for ver, tem vários tipos de fístula. Tem a fístula, tem as fístulas mediais, tem vários tipos de fístulas, tá? Então, muito cuidado com isso, não perde muito tempo aí com essas coisas que é difícil cair. Deixa eu ver se tem mais algo. Obrigado mesmo. Pessoal, fechamos então a nossa live. Mais um dia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembrando, estamos abrindo novas inscrições. Se você não vai fazer o Revalida de agora, a gente vai ter uma nova turma iniciando logo após o Revalida. E eu vou contar pra vocês aqui. Vou contar pra vocês, cara. Vou contar aqui um segredo. Teremos para a próxima prova do Revalida aí uma surpresa bem interessante. Logo traremos mais informações pra vocês. Beleza? Então, vai sair uma coisa bem legal aí pra vocês, que eu estou incluso preparando. Vai ser bem legal. No Revalida costuma cair RCP no trauma. RCP, eu não lembro de questões de RCP agora, da minha cabeça, eu não lembro de questões de RCP, não. Mas quando cai RCP, geralmente não é no trauma. Geralmente o paciente foi encontrado desacordado. Então não tem muita relação com o trauma isso daí, beleza? Quando eles cobram trauma, eles querem cobrar trauma, ABCDE. É o que cai no Revalida, ABCDE e identificar aquelas lesões que eu falei pra vocês. A RCP já é um pouquinho diferente. Encontramos um paciente desacordado. O que você vai fazer primeiro? Primeiro você tem que checar se a cena é segura. Checou se a cena é segura, o que você faz? Você chega no teu paciente, checa o pulso.
Primeiro checa a responsividade, né? Bate nos ombros dele. Ô, seu José, acorda, seu José. Não acordou o seu José. Rapaz, agora lascou, né? Aí você checa o pulso e respiração do paciente. 10 segundos. Beleza? Teu paciente não está com o pulso, não está respirando, chama por ajuda. Fala, ó, chama o DEA, chama o SAMU, ajuda. E aí, depois disso, você vai iniciar a RCP no teu paciente. Quando chegar o DEA, você vai verificar ritmo cardíaco, e aí, com base nisso, você tem as suas condutas. Isso é bem interessante, né? Se tiver um ataque cardíaco ventricular, que teu paciente já está sem pulso, você pode fazer desfibrilação, ou o teu paciente aí com uma fibrilação ventricular também pode fazer aí a tua desfibrilação.